Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Hoje vamos refletir sobre uma importante conversa de Jesus Cristo. E no final do episódio, a resposta à pergunta do último episódio. Logo depois de iniciar seu ministério na Galileia, Jesus foi para Jerusalém participar da Páscoa, João capítulo 2. Como aquela viagem deve ter sido agonizante para Jesus. O único homem capaz de realmente entender o pleno significado do amor e da misericórdia de Deus, visita o centro espiritual de Israel e é esbofeteado com a superficialidade e o desdém em relação a tudo o que se relacionava com Deus. Em vez de adoradores agradecidos comemorando a libertação da Páscoa, ele encontra mercadores abusando da casa de Deus. E agora, quando o Cordeiro de Deus se apresenta aos que deviam estar ansiosos para abraçar o Messias, eles mostram pouco mais do que um interesse passageiro. Diz João capítulo 1, versículo 11, veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Podemos imaginar os pensamentos e as orações de Jesus a respeito de sua tarefa de reconciliar o homem com Deus, ao deparar com a dura realidade da indiferença humana para com o Criador. Certamente, um acontecimento assim passou pela sua mente, quando mais tarde comentou sobre Jerusalém, em Mateus 23, versículo 37. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Como era seu hábito procurar o melhor em cada homem, talvez Jesus ainda esperasse uma mudança de postura por parte dos líderes religiosos. No meio de tanta tristeza, Jesus foi cumprimentado à noite por Nicodemos, fariseu e membro do Sinédrio. Ali estava um homem religioso influente. A participação de um homem desta altura não ajudaria a causa de Cristo? Nicodemos pode ter imaginado que estava oferecendo um grande serviço de se juntar a esse profeta de Nazaré. Na verdade, se tivéssemos uma situação parecida hoje, a nossa mente não se encheria de pensamentos sobre todas as grandes coisas que esse homem poderia fazer. A conversão de um grande líder religioso não traria outras pessoas para servir ao Senhor? Por causa da sua bondade moral e religiosa, pouca mudança seria necessária. Seu status na sociedade entre o povo religioso faria dele um parceiro valioso na obra do Senhor. Em muitas igrejas, um homem como Nicodemos seria aceito de braços abertos e colocado numa posição importante, sem nem considerar a necessidade de alguma mudança na sua vida. Nestes momentos de empolgação, devemos nos lembrar da resposta que o Mestre deu a Nicodemos. Ele disse, em João 3, versículo 3, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. A imagem do renascimento é apresentada não a um degenerado, desprezado, mas a um dos cidadãos mais respeitados em Israel. Nesta linguagem, Jesus junta a necessidade do batismo nas águas com a imprescindível transformação de caráter, que faz parte da verdadeira conversão. Essas mudanças arrasadoras devem ocorrer em todo aquele que veria o reino de Deus. Não importa ser visto pelos homens como justo ou como o mais vil dos pecadores. Assim como o arrependimento sem o batismo não pode salvar, o batismo sem o arrependimento não basta para entrarmos no reino de Deus. Pedro disse em Atos 2:38 que as duas coisas são necessárias para receber perdão dos nossos pecados. Jesus sabia o que era a natureza humana, diz João 2:25, e sabia também da natureza do reino
para o qual ele convidava os homens. Qualificado como ninguém para comentar sobre as condições de ingresso no reino, Jesus reconhecia a necessidade de atingir o coração. Ele nunca tentou tranquilizar as consciências dos descompromissados com falsas esperanças de salvação fácil. O simples fato é que ninguém pode se unir a Deus sem se submeter à mais radical das mudanças. A entrada no domínio do Rei Celeste exige um recomeço do coração para fora. Podemos tentar baratear a salvação, colocando todo o nosso destaque nas recompensas e nos simples aspectos externos, evitando assim os apelos fortes e exigentes que penetram até o fundo do coração. Pregando tal evangelho diluído, igrejas estarão repletas de pessoas sem compromisso, as quais nem consideram, nem pagam o preço de ser discípulos. Devemos evitar a armadilha de procurar aqueles que estão dispostos a fazerem um favor para Deus e oferecer com mais esforço a todos o poder de ser transformados em novas criaturas, de nascer de novo. Você acertou a pergunta 531? Enquanto Paulo estava no começo da sua terceira viagem missionária, quem saiu de Éfeso para pregar em Corinto? Alternativas: A. Pedro, B. Apolo, C. Filipe ou D. Barnabé. A resposta certa, alternativa B. Apolo. Como diz Atos capítulo 18, do versículo 24 a 19, versículo 1, Apolo aprendeu melhor o evangelho em Éfeso e depois ele partiu para Acaia, passando algum tempo em Corinto, a principal cidade de Acaia. E a nova pergunta: Og, o gigante rei de Bazã, foi derrotado pelos israelitas sob a liderança de quem? Alternativas: A. Moisés, B. Josué, C. Saul ou D. Davi. A resposta vem no final do próximo episódio. Você já nasceu de novo? Antes de responder a pergunta, reflita bem sobre tudo que Jesus ensina sobre as exigências de ser discípulo dele. É uma transformação completa, de dentro para fora. Deixe Jesus trabalhar esta regeneração completa na sua vida, para que possa caminhar de fato para a eternidade no céu. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos. Seguimos pelo mundo a viajar.